Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 231, né? Então, eu vou voltar um parágrafo aqui para que possamos, assim, dar uma melhor sequência. Porque eu estive analisando se eu começar de onde eu parei, vai ficar sem entrosação. Então, iniciando. Desde que se rompe os laços materiais, a alma pura desfere o voo para as altas regiões. Lá vive uma vida livre, pacífica, intensa, ao pé do qual o passado terrestre lhe parece um sonho doloroso. Então, até aqui, eu já comentei no vídeo 231, né? Então, vamos dar sequência agora. Na efusão das ternuras recíprocas, numa vida livre de males, de necessidades físicas, a alma sente multiplicarem-se as suas faculdades, adquirirem uma penetração e uma extensão de que os fenômenos de êxtases nos fazem entrever os valores, os velados esplendores. Então, aqui nós já temos um material de análise. Na efusão das ternuras recíprocas, numa vida livre de males, olha só, numa vida de males físicos, de males morais, né? De mal moral, de mal físico, de intempéries, de provas, de expiações. Porque o espírito, quando chega num estágio desse aqui, ele não tem mais em sua bagagem provas e expiações. Ele não tem mais. Ele não tem que expiar mais nada. E ele não tem que provar mais nada. Você entendeu? De necessidades físicas, a alma sente multiplicarem-se as suas faculdades. A alma sente multiplicar suas faculdades. Gente, essa questão, ela abrange tantos quesitos que eu posso dizer a você que fica assim, é até impossível a gente comentar tudo. Você entendeu? Comentar a respeito do que ela, dessas faculdades que ela desfruta. Por quê? Porque primeiro que nos falta aqui é termos. Não temos
termos capaz de enumerar as condições às quais essas almas, esses espíritos, né, desfrutam. Porque existe aquele ditado, não sabemos nós não sabemos como vive os anjos, simbolicamente anjos, né? Não sabemos como vive os anjos e nem onde eles vivem. Mas nós podemos ter aqui uma certa noção, olha só, de necessidade físicas, a alma sente multiplicarem-se as suas faculdades. Então, quando fala-se em multiplicar suas faculdades, isso é muito complexo, porque as faculdades as quais aqui foram descritas por Leon Denis, não resume nas faculdades as quais nós conhecemos apenas. São faculdades que nós não temos condições evolutivas, ainda não alcançamos esse nível evolutivo, esse grau, sabe? Para podermos, de alguma forma, nos deslumbrarmos. Porque se nós levarmos ao conhecimento das pessoas que a mediunidade é uma faculdade, né? É uma ferramenta de evolução, podemos dizer assim. Enfim, podemos dizer muita coisa a respeito da mediunidade. Mas ao levar o conhecimento das pessoas que a mediunidade, em matéria de faculdade, mediante esses seres, você entendeu? É apenas uma gota d'água num contra-gota em um oceano. E que um número inimaginável de faculdades existe além que nós desconhecemos. Podendo dizer aqui eu que a mediunidade em questão de universos e dimensões e no estágio evolutivo que nos encontramos, a mediunidade é uma faculdade
que é utilizada no nível evolutivo que nós nos encontramos, mas que lá no número, por exemplo, como eu já disse, do 0 ao 100, que lá pelo número 30, 40, essa faculdade não existirá mais. O espírito, a alma, vamos assim dizer, a alma, o espírito, ele não vai necessitar mais dessa ferramenta. Outras faculdades substituirá essa faculdade, que é a mediunidade. Deu para você entender mais ou menos? É de acordo com a evolução. Independente. Querendo ou não o indivíduo, todos a possuem no estágio evolutivo que todos nós nos encontramos. Mas dizer que por toda a eternidade esta faculdade nos acompanhará, isso é uma ignorância muito grande. Porque quanto mais evoluído o ser, mais desfruta ele de parâmetros, de faculdades, depara ele com situações que nós não temos condições nem de analisar, né? Então, por exemplo, a faculdade auditiva, né? Vamos pensar nos 5 sentidos. Não deixam de ser faculdades. A visão, né? A fonação. São faculdades que o espírito, num grau puro, num grau muito elevado, ele não possui mais estas faculdades, como, por exemplo, a audição, a visão e a fonação. Até porque na atual situação que nós nos encontramos, é necessário estas faculdades de acordo com a evolução nossa. De acordo com a evolução nossa atual. E nós sabemos que o idioma do espírito universal é o pensamento. Como se diz, a telepatia, mas mais usando o pensamento. Então, certas pessoas nos interrogam a respeito. Ah, mas uma pessoa que fala inglês
e outra português, como que elas vão se comunicar no plano maior? Através do pensamento. Um idioma só. Por quê? Porque todos estão vibrando naquela frequência, não havendo necessidade de idiomas como existe aqui na Terra. Agora, os idiomas que existem na Terra estão relacionados de onde aqueles espíritos dos planetas os quais eles vieram. Então é natural essa miscigenação, né? Essas castas. Quantas raças já estiveram na Terra? Cada uma com o seu idioma. Então nós podemos analisar os incas, os maias, os astecas e muitos outros. Eu falo a respeito desses 3 só para não alongar muito. Porque, caso contrário, a gente fica aqui falando a respeito de raças e de idiomas sem necessidade. Porque é uma questão de colocarmos o nosso raciocínio para funcionar. E entender que o idioma universal é através do pensamento. Então, estas faculdades, o espírito evoluído, ele não necessita de olhos, ele não necessita de fonação, cordas vocais, ele não necessita de audição, ele não necessita do que aqui nós conhecemos o termo mediunidade. O termo mediunidade da faculdade mediúnica, sim. Isso acompanha o espírito, como o perispírito acompanha o espírito até chegar a um estado assim de se confundir. Então, a faculdade não. Porque o espírito, ele enxerga 360 graus. Entendeu? É como se ele tivesse olhos atrás, de lado. Ele enxerga para tudo quanto é lado. E ele ouve, mas não da forma como nós ouvimos. É muito mais aguçada essa audição, que não se dá através de orifício. Não se dá através de orifício. O espírito evoluído, ele não necessita de oxigênio. Ele não necessita de alimento.
alimento é para seres que se encontram no nível primitivo qual nós nos encontramos, que é necessário, porque aqui nós nos encontramos, então nós temos que usar o que nós necessitamos ainda. Né? É só fazer um balanço no cardápio e usar aquilo que é bom. O espírito, ele não tem boca. Ele não tem cordas vocais, porque ele se comunica através do pensamento. Resumindo, o espírito chega a um ponto, a um nível de perder a forma que nós conhecemos, que nós temos como forma. Agora, isso é uma santa ignorância, esse termo. Que o espírito chega a um ponto na evolução que ele perde a forma. Isso é ignorância. Mas por que ignorância? Tem um porquê, né? Vamos raciocinar? Porque esta forma que o espírito perde é o que nós entendemos como forma. Mas é preciso raciocinar, analisar de que além dessa forma, existem outras formas, como existem outros corpos, outras centelhas. O espírito chega a um nível, a um ponto na evolução, que ele irradia. E essa irradiação, ela é limitada, porque ilimitado é só Deus. Mas até onde ele pode irradiar, ele irradia. E ao irradiar, ele pode, vou usar esse termo por falta de termos, ele pode fazer com que essa irradiação se materialize, tomando forma milhões e milhões e bilhões e trilhões de vezes, de acordo com sua evolução. Olha só para você ver como são as coisas. Então, isso tudo não deixa de ser considerado faculdade que o espírito conquista através do seu esforço, que se dá através da evolução. Mas o que eu tenho para dizer a respeito disso vai muito além. Aqui eu não falei nada. Aqui eu só dei uma pinceladazinha. Principalmente na questão da irradiação. Principalmente na questão da materialização dos corpos sob o comando da irradiação central, que é o eu,
que comanda toda essa irradiação. Então eu vou deixar para próximos temas, porque senão muitos amigos vão ficar, né, sem cabelo mesmo na cabeça. Então nós vamos passar para o próximo vídeo.